Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 16 de outubro de 2020, do livro Rumo Certo, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o texto é Serviço e Migalha. Encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Chegaremos um dia, na Terra, à consolidação de instituições benemerentes perfeitas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus. E tirando do nosso dicionário certas palavras, como penúria, guerra, violência, opressão. Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita? Nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Portanto, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa parte, independente do que pudermos ajudar, dê o que possa, mas faça com amor, ajudando os nossos irmãos que precisam mais que nós, porque todos somos necessitados de alguma coisa. E numa outra parte do texto, ele diz que os mais ricos, os mais milionários, que têm uma posição econômica à base de milhões, se aliviam nas suas dores com um comprimido salvador. E outros que não estão doentes do corpo, que também são milionários e têm uma situação tão favorecida em detrimento dos mais pobres, esperam tão somente para a sua felicidade poucas palavras de afeto daqueles que mais amam. Portanto, não é a quantidade de dinheiro, a quantidade de condições que temos que vai fazer de nós um benemérito. Vamos fazer a nossa parte, independente de ser uma migalha ou não, mas vamos ajudar os nossos irmãos com amor, com fraternidade, com carinho, doando aquilo que pudermos do fundo do nosso coração. E assim estaremos seguindo todos os preceitos de Jesus. Que Ele, nosso irmão maior, guia e modelo, e Deus, na sua infinita misericórdia, e todos esses emissários do plano, nos abençoem sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro. Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Do livro As Dores da Alma, um texto sobre amigos e amizade. Realmente não há pior solidão do que a do homem sem amigos. A falta de amizade faz com que seu mundo de afetividade se transforme em um enorme deserto interior. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado.
E isso é um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra. E é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Todo ser na terra está aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções. Não podemos fugir dessa verdade. Nós temos vários tipos de amigos. São os amigos que nós encontramos nos cursos, nos grupos de estudos do Centro Espírita, nos grupos de escolas, nos prazeres de relaxamento, nas festas, enfim. Em vários lugares nós temos amigos, vários amigos, e que nós nos encontramos sempre e trocamos confidências e temos aquela sensação de aconchego quando encontramos e nos abraçamos e conversamos. Os reconhecidos, porém, como amigos íntimos ou permanentes são aqueles que possuem um afeto mútuo e o conservam indefinidamente. A intimidade entre eles faz com que tenham um crescente amadurecimento espiritual. E uma das coisas muito importantes que nós temos que entender é que os nossos amigos, nós, dentro das relações que temos com os nossos amigos, nós temos que respeitar o limite de cada um, a tendência de cada um, entender a tendência, entender os gostos, entender os desejos, os problemas. Então, esses são os amigos íntimos, são aqueles que nos amparam nos nossos momentos difíceis e que nós amparamos também nos momentos difíceis deles. Existem amigos que conhecemos há tão pouco tempo, mas que de repente parece que encontramos pessoas que conhecíamos já de longa data. São os amigos que nós conhecemos em outras encarnações. Independente da idade que separe, pode ser um bem jovem e um bem mais velho, ou vice-versa, ou ter praticamente a mesma idade, mas muitas amizades são amizades que se perpetuaram numa outra existência e que agora se reencontram. E que, de repente, falamos, nossa, essa pessoa parece que eu conheci a vida inteira, mas realmente, se não foi nessa encarnação, foi em outra. Então, cultivar os amigos, respeitar os amigos, faz parte da nossa natureza, porque nós queremos ser felizes. E os amigos trazem para nós toda essa sensação de felicidade, de aconchego, de apoio. Muitas vezes, pessoas da própria família não são tão achegadas quanto amigos que nós conhecemos em outros lugares, por causa da afinidade de sentimentos, de pensamentos, e, enfim, de tantas outras coisas que fazem com que os pensamentos se sintonizem. E aí, então, se tornam amigos íntimos. Então, de acordo com o texto, a variedade de tipos de amizades é grande, mas nós temos a necessidade de cultivá-las. Porque, como diz também, a solidão para quem não tem amigos é dolorosa. E se nós, de repente, perdemos um amigo hoje, esse amigo nós vamos reencontrar mais tarde. Numa parte do Livro dos Espíritos, da questão 938,
o Kardec pergunta para os espíritos evoluídos: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Quer dizer, se eu recebi, eu doei tanta energia, tanto amor, tanta consideração, e de repente eu recebi um desprezo ou alguma indiferença por parte de alguém que eu colocava tanta confiança. Mas não é para endurecer o coração, porque o homem sabe a resposta que os espíritos deram, né? O homem tem que ser sempre feliz pelo bem que fez. E sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, todas nós temos que ter uma maturidade espiritual, entendendo a reencarnação e entendendo as relações que se estabelecem entre nós e os outros encarnados, porque nós sabemos que, de repente, nós vamos nos encontrar num outro plano e vamos nos rever. E quando estivermos num outro plano, que a nossa mente estará aberta totalmente para a visão ampla da vida, todas as ingratidões, os erros e tantas coisas negativas que de repente nós fizemos, quantos desenganos que tivemos também, vão chegar para nossa consciência e vamos ficar envergonhados, como diz o texto, diante daquele que está olhando e vendo a nossa alma, o nosso pensamento. Porque o ser humano encarnado engana pela aparência, mas o desencarnado, no mundo dos espíritos, ninguém engana pela aparência, porque a linguagem é a do pensamento. Então ele está pensando, ele está plasmando a imagem, e o outro desencarnado está vendo o pensamento e o sentimento daquele. Portanto, vamos deixar de lado tantas coisas que, de repente, sem importância, guardamos como mágoa ou como um desaforo, qualquer o nome que queira dar para alguma coisa que nos desagradou, e deixar passar, porque de repente nós vamos nos encontrar novamente, e se fizermos alguma coisa que tenha desagradado totalmente, nós vamos nos sentir envergonhados e teremos que de repente, para voltar à nossa sintonia, ir pedir o perdão para aquele ao qual nós fizemos alguma coisa. Então vamos cultivar os nossos amigos do fundo do coração, com muito amor, com muita alegria, e não ficar nos preocupando com alguns defeitinhos, porque todos nós temos, que alguém possa ter, ou então não ter prestado atenção num bem que eu tenha feito. Vamos pensar nesse texto e analisar as nossas amizades e os nossos comportamentos perante os nossos amigos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre irmão maior, e todos esses amigos do plano espiritual, permitam que possamos alargar cada vez mais a nossa quantidade de amigos, que possamos ser sinceros e inteiros com eles, e que todos sejam abençoados nessa união fraternal que temos que ter aqui. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro. Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. Do livro No Portal da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o texto é Por que Espiritismo? Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões são caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade para a humanidade. A doutrina espírita é aquela
que consola, é o consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas. E pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona, acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor, a vida é imperecível, o espírito é imortal, a terra é um dos múltiplos lares na imensidade cósmica. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é o artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota, que nos assinalam os dias. Temos, assim, na doutrina espírita, a religião da sabedoria e do amor, vigente em qualquer plaga do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Portanto, meus amigos, vamos estudar e entender a doutrina espírita com todas essas verdades que, baseadas no Evangelho, mostram para nós o nosso tipo de comportamento, que é a nossa consciência que nos acusa. Ninguém acusa, ninguém castiga, Deus não castiga, Deus não condena ninguém. Cada um de nós, como diz o texto, é o artífice do próprio destino. Então, entendamos todas essas verdades que o Espiritismo nos prega, para sermos melhores, para chegarmos cada vez mais perto de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus. Que eles, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.